Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, exaltado seja o sangue do Cordeiro. Amém, amados? Amados, queridos. Shalom Adonai. Graça e paz. Amados, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e conosco. Amados, queridos, mensagem. Meus queridos, e essa mensagem, amados, eu deixarei titulada em Desobediência e Confissão. Desobediência e confissão. E essa mensagem, amados, nós faremos uma leitura. Faremos uma leitura no livro do escriba Esdras. Amém, amado? Do versículo, vai ser o capítulo 10, do versículo 1 ao 16, amados. Aqui, amados, vamos supor, amado, que aqui essa história eu falo. Imagine, amado, depois de um dia difícil, meus queridos, na escola, de uma longa viagem, é bom voltar para casa, não é mesmo? Mas, e se você tivesse ficado fora por muitos anos? E ao chegar, amados, a sua casa tivesse sido incendiada e as pessoas da sua cidade tivessem desaparecido, talvez você ficasse feliz por estar de volta, né, amados? Mas com certeza também ficaria frustrado, né? Aí tá, amado. Esse livro de Esdras, amado, conta a história da volta dos israelitas à sua pátria vazia e arruinada depois de 70 anos no cativeiro babilônico. Foi especialmente difícil esse retorno, porque os povos vizinhos eram hostis. Para que a sua tentativa de reconstruir a pátria tivesse sucesso contra a firme oposição, eles teriam de confiar inteiramente em Deus. Mas, amados, amados, era um problema entre tantos, né? Era um problema entre tantos. E só para ter uma ideia, amados, agora o problema aqui é outro, amados, que aqui o capítulo 10, temos ele, o tópico aqui, no título diz: os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres etéias. Amados, então vamos ler Esdras, capítulo 10. Enquanto eu, Esdras, estava curvado no chão, em frente do templo, chorando, orando e fazendo esta confissão, uma grande multidão de homens, mulheres e crianças ajuntou-se ao redor de mim e chorou comigo. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, me disse: reconhecemos nosso pecado contra nosso Deus, pois casamos com essas mulheres estrangeiras. Porém, há esperança para Israel. Apesar disso, pois concordamos diante do nosso Deus em separar-nos de nossas esposas e mandá-las embora com nossos filhos. Seguiremos as ordens que você nos der e as ordens dos outros que temem a nosso Deus. Obedeceremos às leis de Deus. Tenha coragem, diga-nos como devemos proceder para endireitar as coisas e cooperaremos em tudo. Então eu, Esdras, me levantei e exigi que os chefes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que eles fariam conforme Secanias havia dito. E todos eles juraram. Depois entrei na sala de Joanã, no templo, e recusei todo o alimento e toda a bebida, pois eu chorava por causa do pecado dos que voltaram do cativeiro. Depois disso, foi feita uma proclamação por toda Judá e Jerusalém, para que todos comparecessem em Jerusalém dentro de 3 dias, e que os chefes e os anciãos tinham decidido que qualquer pessoa que se recusasse a vir perderia seus bens e seria expulsa do povo de Israel. Dentro de 3 dias, no dia 5 de dezembro, todos os homens de Judá e Benjamim chegaram,
e se assentaram no espaço aberto que há diante do templo. Eles estavam tremendo, porque o assunto era muito sério, e por causa da chuva pesada que caía. Então eu, Esdras, o sacerdote, me levantei e lhes disse. Eu, Esdras, o sacerdote, me levantei e disse: vocês pecaram, porque se casaram com mulheres estrangeiras. Agora estamos muito mais sob a condenação de Deus do que estávamos antes. Confesse os seus pecados ao Senhor, depois de seus pais, e façam. Confesse os seus pecados ao Senhor Deus de seus pais, e façam o que ele ordenar. Separem-se dos povos pagãos ao redor de vocês e dessas mulheres. Então todos os homens disseram em voz alta: faremos o que você disse. Mas isto não é coisa que se possa fazer em um dia ou dois, pois há muitos de nós envolvidos nessa questão pecaminosa. Está chovendo tão forte que não podemos ficar aqui fora por mais tempo. Deixe que nossos chefes organizem os julgamentos para nós. Todos aqueles que tiver mulher estrangeira virá num dia combinado com os anciãos e os juízes de sua cidade. Então, cada caso será decidido, a situação será resolvida, e a ardente ira de Deus será decidida, a situação será resolvida, e a ardente ira de Deus será desviada de nós, e a ardente ira de Deus será desviada de nós. Somente Jonatas, filhos de Azael, Jazeias, filho de Tikva, Mesulão e Sabetai, o levita, se opuseram a este processo. Amém, amado? Se opuseram a este processo. E assim fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeça dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem nesse negócio. Amém, amado? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É forte, né, amado? Que forte história. De modo que este foi o plano adotado. Alguns dos chefes de famílias e eu fomos escolhidos como juízes. Começamos nosso trabalho no dia 15 de dezembro e terminamos a 15 de março. Amém, amados. Glória a Deus, amados. Amados, desobediência e confissão. Dá para perceber, né, meus queridos? Dá para perceber como está a situação aqui do povo. Meu amado, olha, querido. O povo de Israel aqui, amados, olha, eles estavam enrolados aqui numa questão, amados, por causa de mulheres, meus queridos. Mulheres estrangeiras. Então, aqui, amados, houve uma grande assembleia para poder resolver, amados, essa questão. O povo de Israel tinha, amados, sua aliança, um pacto, amados. Ele tinha sua aliança, um pacto com o Senhor. Nesta aliança, meus queridos, havia algumas regras a serem observadas, e uma delas era que o povo deveria se manter fiel ao Senhor, amados, ao Senhor, não se misturando, amados, com outras nações por meio de casamentos. Assim da forma, amados, da forma que estava escrito, amado, em Êxodo, capítulo 34, do versículo 15 e o 16, amado. Êxodo, capítulo 34, amado, versículo 15 e 16, fala o seguinte, ó. Para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomeis mulheres das suas filhas para os seus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses.
façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então, amados, olha, Deus faz uma aliança e admoesta com infidelidade, amados. Aqui, amados, está, amados, em Êxodo, capítulo 34, o versículo 15 e 16, amados, que não era para ter, amados, esse tipo de união. Isto, amados, olha, era extremamente importante para que o povo se mantivesse, olha, para que o povo se mantivesse firme nos princípios divinos, pois diminuía, amados, a influência no que dizia respeito à adoração a outros deuses. Entretanto, amados, o povo desobedeceu a esta aliança, a ponto, olha, a ponto de ser levados, amados, a ponto de ser levados do cativo por esse motivo. O texto de hoje, meus queridos, mostra que muitos anos depois, amados, que muitos anos depois, a situação, meus queridos, muitos anos depois, a situação de infidelidade, amados, e corrupção continuava a mesma coisa. Essa foi, amados, a constatação de Esdras. Olha, depois de o povo ter retornado do cativeiro babilônico, amados, quando Esdras chegou em Jerusalém, amados, olha, ficou sabendo que o povo continuava infiel à aliança, algo que ele precisava resolver, amados. Da forma, amados, que lemos aqui, meus queridos, foi no versículo 9. Mas, se voltarem para mim e obedecerem às minhas leis, ainda que estejam como escravos... Não, 9, aqui, perdão, mas eu estava já lendo o Neemias. Aqui no... Passei de uma página para outra. Aqui, quer ver, meus queridos, o 9. Depois diz... Dentro de 3 dias, no dia 5 de dezembro, todos os homens de Judá e Benjamim chegaram e se assentaram no espaço aberto que há diante do templo. Eles estavam tremendo, porque o assunto era muito sério, e por causa da chuva pesada que caía. Aqui, amados, que estava o assunto a ser resolvido. Foi o que eu falei. Quando Esdras chegou em Jerusalém, ficou sabendo que o povo continuava infiel à aliança, algo que ele precisava resolver. E isso, amado, é o que a desobediência traz, amado. E isso é o que a desobediência traz, problemas. Esdras, amado, era um dos líderes e precisava orientar o povo. Não seria fácil, meus queridos. Olha, mas ele se preocupou com o povo e procurou, amados, fazer alguma coisa. Ele procurou fazer alguma coisa e tomou a frente em toda a situação, amados, ó, levando todos a se conscientizar, amados, da situação. Na sequência do texto aqui, amados, ó, vemos como isso aconteceu. Ele não desanimou, por mais difícil, amado, que fosse resolver essa questão. Ele não desanimou, amado, e continuou firme. Meus queridos, olha, para aqueles, amados, que realmente querem seguir ao Senhor, as orientações da palavra precisam ser observadas. Nem sempre, meus queridos, é fácil segui-las, pois muitas vezes, amados, vão contramão do que o mundo costuma, amados, esperar das pessoas. Você tem que passar por cima. Então, amados, no entanto, meus queridos, é preciso, olha, lembrar que as consequências da nossa desobediência, olha, podem ser terríveis, meus queridos. Terríveis, atingindo, meus amados, olha, muitas outras pessoas e trazendo sofrimentos, amados, e angústia. Olha, meus queridos, quando a desobediência ocorre, meu amado, quando a desobediência ocorre, não adianta, amados, não adianta arrumar desculpas, amados. Não adianta arrumar desculpas, meus queridos, para nós, amados, justificarmos, meus queridos, para a gente ficar, amados, justificando, amados. Ficar justificando, amados, nossos erros e nossas atitudes. Amados, a primeira coisa, meus queridos, é preciso reconhecer, amados. Olha, a primeira coisa é preciso reconhecer, amados, o nosso erro, amados. E mudar, né, amados? Mudar de comportamento, amados. Olha, amado, e confessar ao Senhor, né? Primeiro tem que ter uma confissão, né, amados? Tem que ter um arrependimento, tem que ter uma confissão, né, amados? Olha, a gente tem que mudar de comportamento, amado. E passar, amados, a obedecer às orientações de Deus, amados. Olha, e reconhecendo nelas, meus queridos, e reconhecendo nelas, meus amados, olha, o seu amor e cuidado por nós, que é o que Ele quer, amado. Olha, Ele quer nosso bem. Amado, uma coisa eu digo, olha, apesar, amados,
Apesar da nossa desobediência, Deus pode ajudar, amados. Apesar da nossa desobediência, Deus pode nos ajudar, meus amados, a resolver situações aparentemente sem saída, amados. Eu creio, amados. A gente basta, amados. A gente está vivendo, meus queridos, a sua palavra. A gente tem que estar vivendo a sua palavra, amados. E a gente tem que estar conectado, amados, com Ele. Com Ele é tanto, amados, na oração e como na palavra, amados. A gente podendo, amados, ler, meditar, da forma que eu estou aqui, amados, eu medito diariamente, amados, na Bíblia. Mas nem sempre eu faço um áudio da forma que estou fazendo. Mas a gente tem que estar dessa forma, amados. É do jeito que eu falo. É preciso reconhecer, amados. A gente é preciso reconhecer nosso erro e mudar de comportamento. Olha, passar a obedecer a orientação de Deus, meus queridos. E reconhecendo, amados, olha, e reconhecendo nelas o seu amor e cuidado por nós. Digo de novo, apesar da nossa desobediência, Deus, amados, Ele pode nos ajudar a resolver as situações aparentemente sem saída. Eu creio em nome de Jesus, amados, mas é da forma que eu estou falando aqui também, meus queridos. Olha, a gente tem que reconhecer e para a gente se arrepender, né, amados? É como eu digo, para a gente se arrepender, tem que ter uma confissão, né, amados? A gente tem que ter uma confissão diante de Deus. Então eu digo, amados, que é difícil, amados, olha. É difícil, amados. É difícil. E aqui mesmo, da forma que fala aqui, amados, nesse versículo 11 aqui, meus queridos. Esse versículo 11, ele fala tipo assim, olha. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Entendeu, amado? Seria até esses versículos base, amado, que eu usaria aqui, olha, nessa mensagem. Seria esses 6 aqui. Olha, enquanto esteve ali, não comeu, nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Esdras, amado, ele ficou desse jeito no versículo 6. E olha, amado, olha o versículo 11. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres. Mas ainda bem, né, amados, que eles estavam, né, com esse propósito. Que, amados, eu vou falar, viu, amados? É difícil, amado. É difícil, amado, evitar o pecado, amado. É difícil evitar o pecado o tempo todo, olha, amado. Mas por isso, amado, por isso a confissão, meus queridos, é fundamental. Olha, quando não confessamos pecados, falhas ou erro, amados, olha, meus amados, eles nos separam de Deus. Nossas orações não são respondidas. Mas, amados, as suas maldades separam. Olha, Isaías capítulo 59, versículo 2 nos diz, ó. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvia. Isaías capítulo 59, versículo 2. Amados, olha, quando não confessamos, amado, os nossos pecados, olha, tentamos nos esconder de Deus, amado. Do mesmo jeito, amado, que Adão e Eva fizeram no jardim, olha. Nossa tentativa, amados, contudo é inútil, pois a Bíblia diz que todos os nossos atos serão revelados. Todos os nossos atos serão revelados. Amados, quanto antes, amados, tratarmos do pecado, olha, do pecado que conseguimos ver, mais cedo Deus poderá, amados, olha, nos revelar os pecados que ainda não estamos enxergando, meus queridos. Amados, graças, meus queridos, ao sacrifício de Jesus na cruz, podemos, amados, olha, nos voltar para Deus, olha, confessar os nossos pecados e obter, amados, aceitando o perdão. Amados, olha, quando nós não confessamos nossos erros, é evidente, amado, nosso coração começa a ficar amargurado e se torna, amados, olha, meus queridos, uma porta aberta para a entrada, olha, de possíveis pecados que ali ficam, amados, que ali ficam encobertos. Meus queridos, olha, eu digo, amado, para você e para mim, olha, peça, amado, peça sempre ao Senhor, olha, que sonde, amados, os nossos corações, para que todos os mal entendidos, meus amados, todos os mal entendidos, olha, sejam corrigidos, e todas as mágoas sejam, amados, removidos, olha, de modo, amados, olha, que nós possamos viver em plena liberdade, amados, olha, no Espírito Santo. Amados,
Não corramos o risco, amado. Não vamos correr o risco, amado. E olha, de ter nossas orações, amado, não respondidas. Apenas porque, amado? Apenas porque? Porque, amados, olha, a gente não se dispôs. Porque a gente não se dispôs a confessar, amado. A gente não se dispôs a confessar, amados, as nossas falhas. Amados, queridos, olha, Deus, amado. Deus é amoroso, amado. Deus é amoroso, meus queridos. E o sacrifício, olha, Deus é amoroso, meus queridos. Deus é amoroso, meus queridos. E o sacrifício de Jesus é a garantia do perdão. Amém? Amados, Deus é amoroso. Deus é amoroso. E o sacrifício de Jesus é a garantia, amados. É a garantia do nosso perdão. Amém? Amém, amado. Então, amados, é o que a gente tem que fazer. Por Esdras aqui a gente vê, amados, como é que ele fez por onde tentar consertar as coisas, amados. E fez da melhor forma, meus queridos. E hoje a gente tem, ali não tinha nem Jesus Cristo, amado. Agora nós temos Jesus Cristo para isso. Amém, amados. Aqui desde já, amados, muito obrigado. Olha, aqui, amados, eu agradeço, amados. Eu agradeço, amados, por essa riquíssima oportunidade, amados. E assim o Senhor nos permitindo, estarei aqui de volta. Amém? Agradecendo, amado, por essa linda palavra, amado. Desobediência e confissão, né, amados? Que se aí está sendo desobediente, amados, olha, o melhor, amado, é confessarmos. É confessarmos os nossos pecados e voltarmos atrás. A gente se arrepender e voltar ao bom caminho, né, amados? E não cometer novamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, é em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu entro, meu Pai, aqui diante de Ti, meu Pai, para poder agradecer, meu Pai, por esse dia, meu Pai, por esse momento, meu Pai, que eu sei que muitos não acordaram, meu Pai, este momento, meu Pai, que ontem, meu Pai, eu deitei, dormi e acordei e aqui estou, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, meu Pai, porque se não quisesse, meu Pai, não fosse suas misericórdias, nem aqui eu estaria, meu Pai, eu não estaria para poder, meu Pai, viver, meu Pai, novamente, meu Pai, mais um propósito de vida, meu Pai, em sua presença, meu Pai, seguindo, meu Pai, segundo a sua vontade, meu Pai, é em nome de Jesus, meu Pai, que aqui, meu Pai, eu agradeço, meu Pai, por essa palavra, meu Pai, de exortação, meu Pai, essa palavra, meu Pai, que nos repreende, meu Pai, essa palavra, meu Pai, que nos confronta, meu Pai, diante do nosso pecado, meu Pai, nos deixa, meu Pai, de face a face, meu Pai, diante de um Peniel, meu Pai, a Ti, meu Pai. Oh, Pai, é em nome de Jesus, meu Pai, que aqui desde já, Senhor, Pai amado, eu confesso, meu Pai, eu confesso diante de Ti, meu Pai, todo o rancor, meu Pai, do meu coração, meu Pai, por acontecimentos, meu Pai, passado, meu Pai, oh, Pai, e liberta, meu Pai, todas as pessoas, meu Pai, que estão ligadas, meu Pai, e liberta, meu Pai, todas as pessoas que estão ligadas, meu Pai. Pai, me dá, meu Pai, a tua revelação, meu Pai. Me dá a tua revelação, meu Pai. Me mostra, meu Pai. E me mostra, meu Pai, tudo, meu Pai. O que preciso, meu Pai. O que preciso, meu Pai, para sair, meu Pai, da sombra, meu Pai, dos pecados de outrora, meu Pai. E andar, meu Pai, na luz, meu Pai, que tens para mim, meu Pai, no presente, meu Pai. Ô, Pai, abre a minha visão, meu Pai, para que eu possa, meu Pai, ter esse entendimento, esse discernimento, meu Pai, e possa ver, meu Pai, tudo, meu Pai, que esteja, meu Pai, atrapalhando, meu Pai, que esteja atrapalhando o meu relacionamento contigo, meu Pai, que eu não deixe, meu Pai, que as coisas aconteçam, meu Pai, da mesma forma, meu Pai, que estava acontecendo aqui, meu Pai, nesses relatos aqui, meu Pai, do sacerdote e o escriba Esdra, meu Pai. É em nome de Jesus, meu Pai, que aqui desde já, meu Pai, eu te agradeço e te rendo graça, meu Pai. É em nome de Jesus, meu Pai. É em nome de Jesus, meu Pai, seu filho amado, meu Pai, que desde já, meu Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.